Guerras autorizadas por Deus. Se você acha que na história bíblica há muito derramamento de sangue, muita violência, por exemplo, na época de Josué, de Davi, mas principalmente na época de Josué, na época da conquista da terra de Canaã, a terra prometida para Israel. Esse áudio então é para você. Eu vou explicar os motivos das guerras e por que aquelas guerras estavam autorizadas por Deus. Quais eram os propósitos destas guerras com destruições totais? A terra de Canaã era habitada por 7 nações, cada uma com o seu rei. O tamanho da nação era o tamanho da cidade. Elas eram cercadas com um muro alto. Conhecemos bem os muros de uma cidade chamada Jericó, devido à história fascinante que aconteceu ali. Quando o povo de Israel clamou a Deus, os muros se afundaram. Deus fez os muros serem engolidos. E Israel conseguiu entrar sem impedimento dos entulhos e das pedras soltas. Cada nação tem um cálice diante de Deus, onde suas maldades são acumuladas. Não é um cálice visível, tangível, que você pode ver, você pode tocar. É uma linguagem figurativa. O cálice é um lugar onde Deus vai guardando as maldades de todas as pessoas, de todas as nações. O homem é medido por uma balança, como aconteceu no caso de Belsazar na Babilônia. Quando Deus executou o juízo, o seu peso se achava em falta. Mas as nações são medidas com um cálice, e está na Bíblia. Gênesis capítulo 15, versículo 16. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. 2 coisas dentro da terra de Canaã cheirava muito mal às narinas de Deus. Primeiro, a prostituição cultural. Nesse tipo de culto era cometido todo tipo de orgia e promiscuidade em torno do sexo. A segunda maldade que cheirava putrefato era o sacrifício de crianças recém-nascidas oferecidas a um deus chamado Moloque. Alguém podia dizer, mas isso é cultura. Sim, mas uma cultura cruel e devassa. Moloque era uma estátua metálica, oca, onde Moloque segurava em seus braços uma bacia. Dentro da bacia era colocado azeite e dentro da estátua era colocado fogo, o qual fazia ferver aquele azeite. E quando estava fervendo, os pais que iam oferecer os seus filhos, as suas crianças, os seus bebês recém-nascidos, colocavam dentro daquele azeite a Moloque. E para não ouvir os gritos das crianças, se abafava com o som de muitos tambores. Por isso Deus levou então Israel para destruir estas nações. Para destruir estas práticas hediondas, Deus levou Israel a conquistar estas nações e exterminar esses pecados tão grosseiros de idolatria, de bestialidade, de bruxaria e sacrifícios malucos. As 7 nações eram os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Apesar destas 7 nações serem maiores e mais fortes que Israel, Deus deu promessa e condições para que Israel dominasse e eliminasse, destruindo assim a maldade daquele povo que havia chegado até os céus e havia enchido o seu cálice. Sempre ouvimos dizer que o céu é a nossa terra prometida. Tem alguma coisa errada com essa tipologia. Por exemplo, o céu não é feito de terra. O céu não tem moradores cruéis como nas nações cananeias. Para morar no céu, não temos que conquistar nada, nem destruir ninguém, nem enfrentar nada. Está tudo pronto, como Jesus disse, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Deus colocou várias regras ao povo de Israel quando chegasse na terra de Canaã. Primeiro, teria que destruir totalmente aquelas cidades. Segundo, não poderia fazer com elas nenhum trato, tipo perdoar, poupar o melhor deles. Não deveria ter piedade deles, como Saul teve dos amalequitas, principalmente das mulheres que seriam desfrutadas como botim e das ovelhas gordas que, segundo ele, segundo Saul, serviria para dar em sacrifícios a Deus.
não deveriam casar e nem dar seus filhos em casamento com aquelas nações. Se isto acontecesse, elas estariam desviando seus filhos e suas filhas da verdadeira fé em Deus, do verdadeiro culto ao Senhor Jeová. 4 coisas deveriam ser derrubadas ou quebradas: seus altares, suas colunas de pedra sagrada, seus postes sagrados e seus ídolos. Os postes sagrados eram troncos de árvores vivas, gigantescas, nas quais havia sido esculpido no caule da árvore, sem a casca, as imagens daqueles ídolos pagãos. Os galhos tocavam até no chão, ocultando quem estivesse debaixo dela, se prostituindo. Deus tinha Israel como um tesouro pessoal. Deus havia se afeiçoado por Israel, não pelo seu número de integrantes, que eram muitos, não, pois na verdade eles eram, numericamente falando, muito pouco, mas devido aos juramentos feitos aos seus antepassados. Deus mantém a aliança e a bondade dele por 1000 gerações. A obediência de Israel faria que eles fossem amados, mais que qualquer outro povo, e seriam multiplicados. E o Senhor guardaria de todas as doenças. Isto é o que diz Deuteronômio 7, 13 a 15. As nações cananeias eram numerosas? Sim, mas veja o que diz Deuteronômio 7, 21. Não fique apavorado por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, que está com vocês, é Deus grande e temível. Este versículo serve para nós na atualidade. De que maneira? Não fique apavorado com o vírus. Não fique apavorado com a inflação. Não fique apavorado com o desemprego. Não fique apavorado com a vacina. Deus está com vocês. Ele é grande. Pronto, isso é o suficiente. É grande e poderoso. Se Israel não destruísse aquelas nações, seus deuses, suas formas de culto, seria uma armadilha para Israel. Estaria preso nas orgias, nas feitiçarias, nas prostituições e nas idolatrias. Deuteronômio 7, 26 nos diz o seguinte: isto serviu para Israel e também serve para nós. Não leve coisa alguma que seja detestável para dentro da sua casa. Você poderia dizer, mas é de ouro. Não leve para a sua casa. Mas é um objeto diferente. Não leve para a sua casa. Mas eu não vejo nenhum mal nisso. Não leve para a sua casa. Deus, a autorizar a matança numa guerra, matança de crianças, fazia com isso que as crianças não aprendessem as práticas pecaminosas de seus pais. E ao ser mortas prematuramente, Deus as levava para o céu. Elas seriam salvas. Só uma coisa não podia ser derrubado. Deuteronômio 20, 19 e 20. As árvores frutais, pois elas serviriam de alimento. E as que não eram frutais serviriam para levantar barricadas na hora da conquista, impedindo assim que os inimigos fugissem. O princípio para aprender destas guerras que eram autorizadas por Deus é o seguinte: eliminar, destruir, exterminar tudo aquilo que atrapalha a tua comunhão com Deus. Tudo aquilo que será um empecilho no verdadeiro culto. Tudo aquilo que desviará a tua fé no Deus vivo. Dê uma olhadinha aí na sua casa, se não tem algum objeto da velha forma de culto que você tinha, da velha vida que você vivia. Arranque isso da sua casa hoje. Não seja que esse objeto venha a ser um impedimento das bênçãos de Deus chegar na tua casa. Este foi mais um Podback, áudios inspirado na Bíblia debaixo da nuvem, explicando temas polêmicos e conseguindo extrair uma lição para os nossos dias. Agora você já pode dar o seu like e se inscrever no canal pelo botão de inscrição no final deste vídeo. E ative o sininho para o YouTube avisar quando nós postarmos novos vídeos ali. Seu comentário é um termômetro para que a gente possa saber se você gostou ou não do nosso trabalho. E se já fez tudo isso, curtiu, comentou, então compartilhe. Se você comentar este áudio, será para mim uma importante motivação para continuarmos gravando mensagens bíblicas assim edificantes. E eu respondo pessoalmente cada comentário postado no canal no YouTube. Estamos ajustando nossa forma de distribuir nosso Podback. Como ele não é uma live, você não me verá ao vivo. O Podback não tem um horário fixo para ser feito.
mas é um podcast, ou seja, são áudios gravados para você ouvir a hora que você puder. Também não é um áudio extenso, para que você não tenha motivo de não ouvir. A partir de agora, o Podback será 3 vezes por semana. Também o Podback está sem aquela música de fundo, para que você entenda nitidamente a mensagem. Deixe o seu comentário no YouTube se você gostou do Podback sem fundo musical ou prefere com aquela música de fundo que eu sempre usava antes. Para você que está me ouvindo pela primeira vez e gostaria de ter um contato comigo, anota aí o meu WhatsApp, eu vou te passar. Meu nome é Teófilo Karkli, eu sou pastor e editor destes Podback. A palavra Beck é uma sigla, tá? Significa Bíblia de Estudo Karkli. Então são áudios gravados, inspirados da Bíblia de Estudo Karkli, a Bíblia debaixo da nuvem. O WhatsApp é 47 99120 8024. Esse DDD 47 é de Joinville, Santa Catarina. Este número do WhatsApp é também a minha chave do Pix. Se você sentir de Deus de enviar uma oferta, uma contribuição, ou esse dízimo que você tem aí guardado, a forma de enviar é pelo Pix 47 99120 8024. Um forte abraço, Deus te abençoe.